E nesse mês das mulheres, eu não poderia estar mais feliz de trazer aqui a minha amiga Cláudia Medeiros, lá do INPE. Ela fez mestrado e doutorado em geofísica espacial lá com a gente, né, comigo no mesmo departamento, e ela também é física, formada lá em São José dos Campos. Só que ela trabalha como controladora de satélite no INPE, e ela participou agora, e ela participa do controle de vários satélites, mas ela esteve presente na sala de controle no lançamento do nosso satélite Amazônia 1, que esteve aí em todos os jornais e que trouxe muito orgulho para o Brasil. Então, hoje, nos nossos 20 minutos de prosa, a gente vai conhecer um pouquinho da Cláudia e saber os detalhes aí das emoções do lançamento do satélite. Então, fica aí. Oi, Cláudia, estou muito feliz que você conseguiu um tempinho aí na sua agenda atribulada essa semana para conversar com a gente aqui do Que Diz a Física. Muito obrigada por ter vindo. E eu quero já te apresentar para a galera. A Cláudia é física também, então ela é da nossa galera aqui do Que Diz a Física. Mestre e doutora em Geofísica Espacial lá pelo INPE também, do mesmo jeito que eu fiz a pós-graduação, ela também fez em São José dos Campos. Mas ela está lá na emoção da sala de controle ali, controlando os satélites do INPE. Então ela veio aqui contar para a gente um pouquinho da carreira dela e um pouquinho das emoções desse lançamento do Amazônia 1. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui com você, com essa turma toda que acompanha você, e falar um pouquinho de física, né, que é um assunto assustador, mas que nós amamos. Então vamos começar já contando o que te levou para a física. O que fez você decidir ir para essa carreira que às vezes é tão apavorante, como você diz? No início, eu estava em engenharia, né, eu fazia engenharia elétrica e tal, e aí eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar no INPE, na área técnica mesmo, e aí lá dentro, o INPE tem muitos cursos que são interessantes, né, e aí tinha um curso de introdução à astronomia e astrofísica, eu pedi para o meu chefe, na época, se eu podia participar, fui lá, conversei com o pessoal, eles deixaram eu fazer como ouvinte, porque não tinha motivo para eu fazer, não era professora, não estava na área, mas eu fiz como ouvinte. E aí eu me apaixonei tanto pela área que eu decidi mudar meu curso para física. Daí eu prestei o vestibular para física e transferi, né, da engenharia para física. E aí foi onde começa a minha história com essa área, né, que é a paixão mesmo pelo espaço, esse lance de olhar e ver mais do que somente o que está aqui, né, por perto, mas o que tem aí para a gente desbravar. Foi assim que começou. Ah, isso é uma ótima dica, porque a hora da graduação é o momento da gente pular mesmo de galho em galho e avaliar se realmente a gente está no caminho que nosso coração também concorda, né? Não só todos os outros aspectos de uma decisão profissional, mas é interessante saber que você entrou no INPE ainda na graduação e lá conseguiu se apaixonar por outras coisas e redirecionar para física, né? Você fez o seu mestrado e o seu doutorado dentro da geofísica espacial, que a gente sabe que é bem grande, né? Quais foram as áreas que você escolheu para trabalhar? Eu comecei primeiro, eu conheci a turma, né, da eletricidade atmosférica, né, de relâmpagos e tal, e o doutor Marcelo Saba, que é apaixonado por isso, faz todo mundo ficar apaixonado em volta, né, e foi muito interessante, e aí eu participei das campanhas que teve, e fui me apaixonando por essa área e gostando bastante de trabalhar com isso. Então, por isso que é Cláudia Raios, né, meu Instagram, @Cláudia Raios, É o que os verdade. meninos brincavam. E aí, então eu completei o meu mestrado nessa área, e depois que eu terminei o meu mestrado, aí eu parei no momento em que eu tinha que conciliar qual seria o meu futuro profissional, porque eu trabalhava no INPE na área de controle e rastreio de satélites, e estudava relâmpagos, né? Então, como que eu ia casar as duas coisas? E aí foi onde eu decidi migrar para o espaço acima, né? E aí eu fui trabalhar com o Dr. Luiz Eduardo na parte de magnetosfera, porque lá eu estaria entendendo um pouco mais do ambiente, do espaço, estaria mais próxima do que eu fazia no centro de controle. Então, e aí eu fiz, né, na geofísica, ainda dentro da geofísica, mas daí para a parte de magnetosfera, né, estudando algumas ondas que se propagam ali na magnetosfera, né. Ah, que legal. Então conta pra gente o que você faz dentro do controle de rastreio. Quantos satélites o INPE tem lá e qual que é o seu dia a dia normalmente? Então, o INPE hoje, ele monitora o SCD-1, SCD-2, o CIBERS 4, o CIBERS 4A,
e agora o Amazônia, né? Então estamos aí em 5 satélites. Os 2 primeiros satélites são brasileiros também, foram lançados lá no passado, né? Já são de maior, né? O que a gente diz é um orgulho para a gente também saber que é um projeto brasileiro que durou tantos anos. Você sabe que a vida hoje de muitos satélites é bem curta, mas eles são, na verdade, plataformas, né, de coleta de dados. Então, eles realmente são mais simples e, quando é mais simples, ele tende também a ter uma duração maior. Então, a gente faz um monitoramento do funcionamento desse satélite, que é garantir que ele tem a bateria, as rotações, a posição dele, né, na órbita esteja correta, que ligue os equipamentos e tal, para atender as necessidades do que a gente faz aqui em Solo, né? No caso do Cibers 4 e 4A, são parcerias com a China, então a gente atende uma série de outros satélites, e o Amazônia é o nosso aqui queridinho. Como rotina, a gente tem 24/7, né? Então, todos os dias. E a gente tem turnos, então a gente reveza. Então, quando a gente chega lá, não tem um controle remoto no qual eu fico olhando para a casa das pessoas, porque todo mundo pensa que quando você faz rastreio, você tem um controle remoto que você vai lá e posiciona o satélite, né? E não é assim. Na verdade, é bastante números, né? E telas e processos acontecendo. Então, quando ele cruza a região onde a gente tem as nossas antenas, com a capacidade de visibilidade por aquele satélite, a antena faz um tracking, né, no satélite, ou seja, ela faz uma conexão com o satélite, e a gente começa a receber os dados que são armazenados ou em tempo real do que está acontecendo no satélite. Onde ficam as antenas que vocês... Nós temos uma antena em Cuiabá e em Alcântara, no momento. São essas 2 antenas, as nossas antenas principais. E elas conseguem cobrir todo o Brasil? Elas dão essa cobertura para o Brasil. O mais interessante é que o Cibers, né, ele faz parte de uma parceria internacional, onde, se a gente tiver algum alerta de desastre em qualquer outra região, eles podem solicitar que a gente controle o satélite, mande alguns comandos para que ele faça algum tipo de rastreamento ou sensoriamento remoto em uma região que não seja o Brasil. Então, isso também é interessante. A gente recebe esses alertas, às vezes em cima da hora, né, de alagamentos, enfim, várias coisas podem acontecer em outras regiões, furacão e tal. E aí a gente direciona comandos para que o satélite atue no momento que estiver sobre essas regiões, e quando chegar no Brasil, descarregar essas imagens. Então, sobre o Brasil, ele faz o downlink das informações, ele faz consegue armazenar. E às vezes, sim, e durante o dia ele também faz o sensoriamento, né, que seria tirar as fotos, né, do Brasil. Como a área de cobertura de Cuiabá e Alcântara, as antenas, é uma área bem grande, então ele consegue estar transmitindo enquanto ele está passando sobre a nossa região. Tempo real, praticamente. Tempo real. Que foi a primeira imagem do Amazônia, né, que o César mostrou lá. Que legal. Então conta pra gente, você foi a pessoa que enviou o primeiro comando para o satélite, né? Foi sim. Dentro da equipe, né, a gente treinou pra caramba pra isso, mas eles falam que eu sou Cláudia Counter-Strike, que eu sou mais ágil na hora de tomar uma atitude que precisa ser mais rápida ali naquele momento. Então, baseado nisso, a gente definiu na equipe que eu estaria ali naquele momento, e foi, sim, muito emocionante, porque você fica tenso, né, você quer que tudo dê certo, e você, a princípio, não está curtindo o lançamento, você está focado no que vai acontecer naquele instante da separação, então você já começa a receber os dados, né, e você já tem que fazer uma comunicação com o satélite para garantir que ele está, assim, funcionando bem. No momento do lançamento, logo depois você já recebia sinais ali? Na verdade, nas semanas anteriores a gente já vem trabalhando isso, né? Então, uns 2 dias antes do lançamento, a gente tem uma conexão com o satélite, ele já em cima do foguete, né? Já lá na coifa, que seria verificar com via cordão umbilical se ele está funcionando. Então, já começa aí a parte do controle. Então, a gente já começa a receber os dados, ver se está tudo funcionando, desliga bateria, liga e tenta ver como que ele vai funcionar. E depois, pré-lançamento, 50 minutos antes dele lançar, a gente repete todo esse processo para garantir que ele está pronto mesmo para ser lançado. 30 minutos antes de novo. E aí, depois, quando chega no horário mesmo do lançamento, aí a emoção é aquela que você viu. Super legal. E aí você mandou, você já estava recebendo sinais ali no momento do lançamento, e aí qual foi o primeiro comando que você enviou para o satélite?
A primeira coisa que a gente manda para o satélite é chama de um ping, né? Que é o que todo mundo está acostumado. Que é mandar um comando em que você vai lá e volta e vê se ele está recebendo, que é garantindo que as estações estão conseguindo mesmo fazer o tracking do satélite, né? Então esse é o primeiro comando, é um ping. Estou aqui, né? E quais foram as etapas, assim? Ele foi lançado, depois ele teve que abrir os painéis, é isso? Qual foi a sequência? E já estava tudo programado ou vocês tiveram que fazer na hora? Não, ele já tem um programa, né? Um pré-programa que seria um stand-by do satélite, né? Então ele sai só nas baterias, então a gente tem que garantir que a bateria vai ter capacidade de sustentar o funcionamento básico do satélite até a hora que abre os painéis. Então, ele sai ali a hora que ele tem aquela desconexão, que também é através de pirotecnia, né? Então, corta, daí vai, o satélite sai, não pirotecnia, né? O satélite é solto, e aí inicia o processo de pirotecnia para a abertura do painel solar, que é um corte, assim, dos parafusos que prendem o painel, e ele abre rapidinho, né? Então, a abertura dele é segundos, questão de segundos, né? Então, durante esse tempo, ele está comunicando a uma taxa baixa de comunicação, mandando ali, só para garantir que ele está comunicando, e aí depois que ele abre o painel solar, daí ele vai tentar fazer o apontamento para o sol, tentar passar por uma situação onde ele consegue receber algum tipo de energia solar para começar a bateria a ser carregada novamente. E aí, com esse carregamento, a gente começa a ligar, né, os equipamentos para ver se ele está realmente funcionando, né? Se não teve nenhum dano no lançamento. Então em nenhum momento vocês tiveram nenhuma dúvida em relação ao que estava acontecendo com o satélite, porque a gente viu sair uma nota aí no jornal, né, do Salvador Nogueira, mostrando que acho que não sei se eram radioamadores, mas alguém capturou um sinal em S-band do satélite e mostrou uma coisa meio irregular, né, intermitente, e aí começaram a anunciar dizendo que talvez isso fosse o satélite tivesse perdido o controle, estaria fora de posição. Eu fiquei nervosa, acho que todo mundo que leu a notícia de manhã, eu acordei, foi a primeira coisa que eu vi de manhã, eu falei, não, já acordei meu marido quase chorando, não pode ser. E aí eu fiquei feliz de buscar mais informação, o INPE não liberou imediatamente nada a respeito, imagino que vocês nem tivessem tomado conhecimento, não. Então. O que aconteceu não, pra a vocês? gente ficou sabendo que o pessoal a gente ficou sabendo, né, pelo pessoal que o satélite estava girando loucamente, que foi engraçado, porque a gente falou assim, de que satélite que eles estão falando, né? Mas então, assim, na hora que ele se desprendeu, né, que a gente recebeu as primeiras telemetrias, a gente recebe a velocidade angular com a qual ele foi desprendido, né? Então, estava tudo sob controle, a gente sabia mais ou menos o que estava acontecendo, e aí depois que o painel solar abriu, aí porque assim, o satélite ele tá, então, na órbita, né, então a primeira coisa que ele faz é passar pelas primeiras antenas, que no caso da gente foi na região da Antártica, né, então quando ele passou ali, ele passou por Maurício, a ilha Maurício, foi o primeiro contato, depois ele abre o painel e aí ele tá passando ali pela Antártica, né, então a gente entrou, viu lá e baixou todas as telemetrias e a gente viu, o painel tá aberto, legal, a gente está conseguindo comunicar com uma taxa baixa, está funcionando, então a gente consegue mandar telecomando, e aí a gente baixa todas as telemetrias para eles analisarem. Bom, então agora vamos ver a roda de reação, vamos ver tudo como está funcionando, mas a gente sabe que nesse momento ainda o painel não está apontado para o sol, ele ainda está buscando todas essas informações de sensoriamento para ele poder localizar as estrelas e tentar se encaixar nesse processo, e a gente precisa dessas primeiras telemetrias para poder até dizer para ele o que vai acontecer agora, a gente vai ligar isso ou não vai. A gente tem uma previsão de órbita nesse ponto, mas a gente ainda não tem o apontamento correto do satélite. E talvez seja nesse momento que eles fizeram essa detecção. Então, nesse momento, a gente também não consegue dizer exatamente assim, o satélite está certinho, mas a gente sabia que ele estava funcionando e que era uma questão só da gente identificar o que a gente vai mandar, para onde a gente vai direcionar a atitude do satélite, né? E aí, logo depois, quando ele passou na próxima órbita, a gente já sabia o que fazer, aí eu já tinha programado lá os telecomandos, a gente já mandou, com a engenharia acompanhando, e ficou esperando só ele passar depois de novo por cima das estações que a gente esperava, né? Que daí seriam Bangalore e Lucknow, né, na região da Índia, e aí a gente fez o contato, satélite bonitinho, mudamos a taxa de transmissão para alta taxa de transmissão,
E aí a gente já comemorando. Então, nessa hora, a gente já estava feliz. Estava tudo dentro do esperado, né? E aí ele começou a carregar a bateria e foi só uma alegria, né? E tá tudo Mas tudo isso, todo esse processo, ele demora um tempo. Então, por causa da órbita, a gente precisa esperar algumas etapas, né? Então, só do satélite responder a essas etapas, da forma como a gente espera, já dava segurança pra gente. Então, cada vez que ele passava nas estações e a gente conseguia ver, né, receber esses dados, a gente ficando tranquilo, né? E Ai, era que esperado emoção. um tempo, é muito legal. Então, assim, eu entrei às 7 da noite, eu saí de lá, eram 8 horas da manhã, né? Então, assim, durante essas 12 horas que eu fiquei lá, na última hora a gente falou, checkmate, tá certinho. Bora, Ai, que alegria. bora respirar. Ai, que legal. Quantas pessoas trabalham com você lá na sala de controle? E no CCS, como controlador de satélite, nós somos em 8, né? Nesse momento, nós estamos com a equipe reduzida, então estamos em 5, por questões de remanejo e pessoas que têm necessidade de estar afastadas nesse momento. Mas aí a gente tem na orbitografia, que são as pessoas que fazem a propagação de órbita, a gente tem mais 3 técnicos e mais 3 engenheiros, né? 2 bolsistas, desses 3 engenheiros, 2 são bolsistas. E aí a gente tem a parte de apoio de engenharia, que a gente tem a Andrea, que seria a engenheira de solo, mais 3 bolsistas. Né? Uau! Então a gente tem bastante bolsista apoiando a gente aí nesse Ah, processo. e quando foi? Quanto tempo faz que você entrou para esse time do controle de satélite? No CCS eu entendo, estava no mestrado, né? Foi em 2009. Você estava Pra no gente, time quando eles lançaram os últimos cibers? olha, é mais legal do que você imagina, porque como eu trabalhei em outro setor no INPE antes de ir para esse setor, eu trabalhei fazendo os cibers, né? Então, Não! é isso. Então eu trabalhei fazendo os cibers. Então, como eu tinha um curso técnico, né? Eu participei dos cursos de treinamento para fazer solda qualificada para voo, cablagem e tal. Então eu participei dessa parte da montagem mesmo do modelo, do que ia mesmo embarcar, né? E também do painel solar, então do teste das células, do teste de abertura. Então eu tinha uma compreensão do satélite toda, até da própria plataforma multimissão do Amazônia, que foi quando ela nasceu, os projetos iniciais. Então eu participei desse início. Quando eu fui para o centro de controle, eu pude rastrear uma coisa que eu tinha participado da construção, né? Ai, Cláudia, eu tô quase Então, chorando, que lindo! Que e é legal! bonito você ver o trabalho de construção das pessoas, o envolvimento, e você saber que agora está na sua mão, né? Foi passado o bastão, então o pessoal fez tudo o que eles podiam, continuam ainda ajudando a gente, e agora o bastão está na nossa mão, é um trabalho de equipe. Muito lindo. E as pessoas não têm muita dimensão de quão multidisciplinar e quantas equipes diferentes trabalham integradas ali no INPE, né? A gente Uhum. fala mais da parte científica e das divisões de pesquisa, mas a gente é um prédio dentro do INPE, né? São muitos Sim. prédios. Quantas equipes participaram desde o início do Amazônia 1, então, até... Primeiro teve o desenvolvimento do projeto, né? Você podia falar um pouquinho mais para a gente qual que é o objetivo central desse satélite e por quais departamentos ele passou até ser lançado? Então, o Amazônia, eu considero ele como sendo uma construção do projeto INPE, né? Então, a primeira coisa é que ele nasce lá na engenharia, então a gente tem o departamento de mecânica, que fez toda a parte da estrutura do próprio satélite e tal, e a parte também da engenharia elétrica, que fez toda a parte de construção do que seria a parte de tem um nome específico, eu tô tentando lembrar, mas dos suprimentos de energia, né, que garante toda a parte tanto de armazenamento de energia quanto do painel solar. E o pessoal da parte de computador de bordos também, que é a parte mais voltada para a parte de computação, onde eles trabalham ali com a construção dos pacotes de telemetria, toda a comunicação de baixo nível, porque apesar da gente ter um computadorzinho ali dentro, né, que seria uma CPU, a gente tem que programar, né? Não são comandos e coisas do dia a dia comuns do computador. Então, tudo isso é construído ali dentro. Então, só aí a gente já falou de engenharia mecânica, elétrica, a parte de computação, a parte de ciência de dados ali, né? E aí depois você leva isso para uma parte de teste ambiental, então você tem primeiro, além disso, você tem toda a parte de logística, né? E aí você tem o LIT, onde a gente tem a infraestrutura para testar o ambiente solar, simular o ambiente solar.
e a parte técnica. Só que isso tudo é para fazer a plataforma que vai levar alguma missão. Então, qual é a missão que vai ser levada nesse satélite, né? Nesse caso, a gente está levando a câmera, né, que vai fazer o sensoriamento remoto, mas a gente também está levando experimentos. Então, um dos experimentos que está dentro do satélite, conhecido como TUCA, né, ele é para testar um sistema de refrigeração que foi todo também planejado dentro do INPE. Então, é uma tecnologia nova que está sendo testada nesse satélite. E também, então, ó, além da infraestrutura e de toda essa capacidade de construir e elaborar todo esse projeto dentro do INPE, a gente ainda tem um projeto desenvolvido dentro do INPE que vai ser testado no espaço. Uau! E como você sabe, essa plataforma, uma vez testada, ela pode ser utilizada para outras missões que embarcam, aí sim, experimentos de diversas áreas lá dentro. No INPE a gente tem, então, além disso, a gente tem áreas de materiais lá dentro. Então, são materiais que foram desenvolvidos lá dentro e que estão dentro do satélite e que também estão sendo testados para ver se estão funcionando do jeito certo. E aí, depois ele vai para o centro de controle, né? Então, ele é lançado. Ainda não temos capacidade no Brasil de lançar um satélite de médio porte, né? O nosso centro de lançamento é para satélite de pequeno porte, por isso que ele é contratado uma empresa para fazer esse lançamento. Mas depois que ele é lançado, a gente tem validar o centro de controle como capaz de fazer um lançamento de satélite, porque até então os satélites que eram lançados, o Cibers, ele foi a fase inicial desse lançamento foi toda feita pela China. E a gente partia de uma parte em que o satélite já estava colocado em órbita, já estava todo gerenciado essa primeira etapa. Então, a gente também teve essa validação do centro de controle, que é preparar a equipe para esse primeiro contato com o satélite, essa primeira atitude com o satélite, toda essa parte. Então, a gente validou todos esses processos, né? Então, você sabe, o INPE tem um monte. E aí, depois que vem as imagens, aí você tem o sensoriamento remoto do INPE, com o processamento da imagem, e a gente com todo o trabalho de pesquisa que pode gerar resultados. Ai, que lindo! Nossa, muito orgulho mesmo, assim, do INPE, de todos vocês. Esse satélite, ele vai ser muito importante, né, para ajudar aí no monitoramento ambiental, né, principalmente das regiões da Amazônia, né, e isso é fundamental realmente para que a gente tenha um controle melhor dos nossos recursos naturais, né, e isso é o poder do país, né, tendo tecnologia espacial, nem todos os países têm essa tecnologia, né, são poucos, na verdade, aqueles que conseguem desenvolver. Sim. Agora, sabe uma coisa que você não sabe? O quê? Que nós também demos suporte para a NASA. É! Isso. Sabe a missão Van Allen Probes? Que Sim. seriam os 2 satélites gêmeos lá, né? Então, nós rastreamos a Van Allen Probes para a NASA, para rastreio de tempo real, né? Só a aquisição de dados de tempo real para fornecimento desses dados para garantia também do satélite Van Allen para os Estados Unidos, né? Então, nós temos parceiros da NASA também, as pessoas às vezes não sabem, hoje a missão já encerrou seu tempo de vida, mas também ajudamos nessa parceria, né? Então... Não, e você está citando aí várias colaborações internacionais, provando que o espaço não tem fronteiras, né? A gente não faz nada no espaço sem colaboração dos outros países, né? A gente vai ter que dar uma encerrada mas eu quero que você volte para o canal para conversar mais sobre suas pesquisas também, sobre a parte mais da ciência que você está fazendo agora, depois do seu doutorado. Mas a gente vai fechar essa conversa aqui, porque eu só queria mesmo trazer você para trazer essas informações de dentro da sala de controle aí, sobre o Amazônia 1, para o pessoal te conhecer. Mas com certeza eu quero que você volte. E a gente tem muito orgulho de você, de todo o seu time, mas você especificamente, que é uma amiga tão querida, sempre foi uma colega tão íntegra, sabe? É uma mãe maravilhosa, né? Então, assim, onde eu te vejo e eu te vejo crescer, eu tô sempre aplaudindo. Tô muito feliz pelo seu sucesso e tô com saudade. Você sabe que você é inspiração para mim, né? Que eu já te falei isso, fazer, né? Porque a gente, como tem filho, assim, aí eu fico sempre assim... Às vezes dá aquela apreensão, e aí você fala, não, mas olha a Alessandra catou o menino dela e foi lá para tudo quanto é lugar e fez pesquisa, então é possível, né? Não, você que é uma inspiração com seu filhão lindo aí, também evoluindo, né, na carreira dele, e assim, eu espero que o meu cresça tão lindo e tão amigo quanto o seu, e eu tô com saudade de verdade. Ó, se cuida aí nesse Brasil doido, né, as coisas estão feias por aí, e eu queria, assim, através de você, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do INPE, para todas as mulheres do Brasil,
e dizer, olha, especialmente para as do INPE, assim, muito orgulho do trabalho que vocês têm desenvolvido. E Cláudia, você para mim é uma inspiração, sempre foi. Muito obrigada. Obrigada, Lê. Um beijo, amor. Beijo.